As mulheres foram ao túmulo ao amanhecer, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra removida e, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Enquanto estavam perplexas, 2 homens com roupas resplandecentes apareceram diante delas. Cheias de medo, elas ouviram a mensagem. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse na Galileia. O Filho do Homem seria entregue, crucificado e ressuscitaria no 3º dia. As mulheres se lembraram das palavras de Jesus e voltaram para anunciar tudo aos 11 discípulos e aos demais. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres. Os apóstolos, porém, acharam que aquilo era um delírio e não acreditaram nelas. Pedro correu até o túmulo. Ao olhar para dentro, viu apenas os lençóis de linho e voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos seguiam para Emaús, conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Jesus se aproximou e caminhou com eles, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou sobre o assunto da conversa. Entristecidos, eles explicaram que Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras, havia sido condenado e crucificado. Disseram também que esperavam que ele fosse o Redentor de Israel, mas já era o 3º dia desde aqueles acontecimentos. Eles contaram que algumas mulheres haviam ido ao túmulo, não encontraram o corpo e disseram ter visto anjos anunciando que Jesus estava vivo. Outros discípulos confirmaram que o túmulo estava vazio, mas ninguém havia visto Jesus. Então Jesus os repreendeu por demorarem a crer nas Escrituras e explicou que era necessário que o Cristo sofresse antes de entrar em sua glória. Começando por Moisés e pelos profetas, mostrou tudo o que falava ao respeito dele. Ao chegarem a Emaús, Jesus fez menção de seguir adiante, mas eles insistiram para que ficasse. Durante a refeição, ele tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Naquele momento seus olhos se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Eles disseram um ao outro que o coração ardia enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras. Na mesma hora voltaram a Jerusalém, onde encontraram os discípulos reunidos, que já anunciavam que o Senhor havia ressuscitado e aparecido a Simão. Os 2 relataram tudo o que aconteceu no caminho e como reconheceram Jesus ao partir o pão. Enquanto ainda falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Assustados, pensaram estar vendo um espírito. Jesus lhes mostrou as mãos e os pés, pediu que o tocassem e afirmou que um espírito não tem carne nem ossos. Como ainda estavam admirados, pediu algo para comer e comeu um pedaço de peixe assado diante deles. Jesus lembrou que tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos precisava se cumprir. Então abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Ele explicou que estava escrito que o Cristo sofreria, ressuscitaria ao 3º dia, e que, em seu nome, seria pregado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eles seriam testemunhas dessas coisas. Jesus prometeu enviar a promessa do Pai e ordenou que permanecessem na cidade até serem revestidos do poder vindo do alto. Depois, Jesus os levou até Betânia. Ergueu as mãos, os abençoou e, enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Os discípulos o adoraram, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e permaneciam no templo louvando a Deus. As mulheres encontraram um túmulo vazio, mas não uma derrota. O que parecia ser o fim da história era, na verdade, o início da maior vitória da humanidade. Deus transformou um lugar de morte em um testemunho de vida. Os anjos lembram que a ressurreição não foi um acontecimento inesperado, mas o cumprimento exato das palavras de Jesus. Deus sempre cumpre aquilo que promete, mesmo quando tudo parece perdido. As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição, mostrando que Deus usa pessoas improváveis para proclamar as maiores notícias. Mesmo sem serem acreditadas de imediato, permaneceram fiéis ao que haviam visto. Enquanto muitos duvidaram, Pedro decidiu verificar por si mesmo. Sua atitude mostra que a busca sincera pela verdade pode levar à admiração diante daquilo que Deus faz. Os discípulos de Emaús estavam desanimados e sem esperança, mas Jesus caminhava ao lado deles sem que percebessem. Muitas vezes, Deus está presente mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem reconhecê-lo. Os discípulos esperavam um libertador político, mas Deus tinha um plano muito maior: a redenção da humanidade. Quando nossas expectativas não se cumprem, isso não significa que Deus deixou de agir. Mesmo diante do testemunho das mulheres e do túmulo vazio, os discípulos continuavam inseguros. A incredulidade pode impedir que enxerguemos aquilo que Deus já realizou. Jesus mostrou que toda a Bíblia aponta para ele. Do início ao fim, o plano da salvação já estava revelado nas Escrituras, confirmando que Deus conduz a história com perfeição. Foi no partir do pão que os discípulos reconheceram Jesus.
Isso nos lembra que Cristo continua se revelando aos que permanecem em sua presença e desejam caminhar com Ele. Quando Deus fala por meio de sua palavra, algo muda dentro de nós. Os discípulos sentiram o coração arder porque estavam ouvindo a verdade que transforma vidas. A primeira palavra de Jesus aos discípulos foi paz. Antes de qualquer missão, Cristo oferece paz ao coração daqueles que estavam dominados pelo medo e pela insegurança. Jesus mostrou suas mãos, seus pés e até comeu diante deles para provar que havia ressuscitado de forma real. A fé cristã está fundamentada em um Salvador vivo, não em uma ideia ou símbolo. Não basta apenas ler as Escrituras. É preciso que Deus abra nosso entendimento. Jesus iluminou a mente dos discípulos para que compreendessem plenamente o propósito da sua morte e ressurreição. O arrependimento e o perdão dos pecados deveriam ser anunciados a todas as nações. A Igreja existe para testemunhar que Cristo morreu, ressuscitou e oferece salvação a todo aquele que crê. Antes de enviarem os discípulos ao mundo, Jesus prometeu o poder do Espírito Santo. A obra de Deus não deve ser realizada apenas pela força humana, mas pela capacitação que vem do alto. Jesus ascendeu aos céus, mas não abandonou seus discípulos. Eles voltaram cheios de alegria, porque sabiam que Cristo reina e continua cumprindo suas promessas. A ascensão marca o início da expectativa pela sua gloriosa volta.